Olá, players! Essa é a série Quero Jogar? Tô dentro! E nessa série vamos te ensinar como tornar os seus atendimentos mais efetivos e mais divertidos. Uma das dúvidas dos fisioterapeutas que querem transformar o videogame numa poderosa ferramenta de reabilitação é: eu posso utilizar diferentes acessórios de fisioterapia durante o tratamento usando realidade virtual com os meus pacientes? E a resposta é sim. Não só pode, como deve. E a gente vai te mostrar como. Então, para responder essa pergunta, vamos primeiro falar sobre os acessórios dos videogames que a gente mais utiliza na fisioterapia, que são mais utilizados também nas publicações científicas, que é o Nintendo Wii e o Xbox 360 com sensor Kinect. Então, como eles podem ser utilizados durante o tratamento, seus acessórios. E vamos também te contar quais acessórios de fisioterapia nós utilizamos com frequência e como nós fazemos para inseri-los na sessão de game terapia. E se você já gostou do assunto de hoje, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Eu sou Karen Triplo. Eu sou a Adriana Saraiva. Vem com a gente! Sobre os acessórios dos games. Então, os games têm seus próprios acessórios, que podem ser utilizados para aproximar cada vez mais o contexto do jogo dos hábitos de vida do seu paciente, dos hobbies do seu paciente, criando assim uma atmosfera cada vez mais parecida com os ambientes reais, com os ambientes que ele está acostumado a conviver. Então essa pode ser uma estratégia para enganar o cérebro e aumentar cada vez mais a sensação de imersão do seu paciente no jogo. A gente separou aqui alguns acessórios, primeiro do Nintendo Wii, para vocês verem as possibilidades de utilização desse acessório. O primeiro é essa plataforma, a gente chama ela de Balance Board e é uma plataforma de pressão. Então, se vocês observarem o outro lado dela, ó, a gente consegue ver que ela tem 4 pezinhos, que são sensores de pressão. Conforme o paciente se movimenta sobre essa plataforma, esses sensores são ativados, né, com pressões diferentes em cada um, e as ações do jogo acontecem a partir daí. Essa plataforma, ela foi desenvolvida para as pessoas jogarem em casa, né, em momentos de lazer, em cima dela, em pé. Mas uma das adaptações que a gente pode fazer na fisioterapia é também colocar o paciente sentado. Talvez até colocar o paciente em outras posições onde só os pés ou só as mãos estejam apoiadas na plataforma, gerando essa diferença de pressão para o jogo acontecer. Isso tudo vai depender dos seus objetivos, né? Com o jogo, dos seus objetivos com aquele jogo, naquele momento, com cada um dos seus pacientes. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, mais equilíbrio de tronco, seria mais interessante inicialmente colocar o paciente sentado sobre a plataforma. A gente tem que lembrar sempre da altura, né, da plataforma, em que altura ela deve estar. Então, onde você vai apoiar essa plataforma, se é numa cadeira, se é num puff, se é em cima da maca, lembrando sempre de apoiar os pés do seu paciente sobre a plataforma para ele estar bem apoiado quando está sentado. Quando ele está em pé na plataforma, alguns cuidados são no sentido de que ele pode subir e descer da plataforma em alguns jogos, ele pode ficar em cima da plataforma em outros jogos, mas ele não pode pular sobre a plataforma, ela não foi feita para isso, ela não tem essa resistência do salto. Então,
flexão e extensão do joelho numa velocidade um pouco mais rápida simulam um salto. Então é importante a gente entender isso para saber que para esse console, né, para o Nintendo Wii, os saltos usando a plataforma não são possíveis. Mas existem outros jogos também do Nintendo Wii onde os saltos são possíveis, mas sem usar a plataforma, só usando o controle. Então eu vou mostrar agora um pouquinho dos acessórios acoplados ao controle, tá? Que a gente também pode utilizar, depender do jogo e do objetivo que a gente tem. Então esse é o controle, o joystick, né, desse console. Ele vem com essa cordinha importantíssima e vocês vão entender por quê. Ou você vai colocar isso no pulso do seu paciente, vai ajustar e vai travar. Dessa forma, o controle fica preso na mão, né, do seu paciente. E por que isso é importante? Porque os acessórios vão ser acoplados aqui. Como os acessórios vão ser acoplados aqui e é o movimento do controle que faz com que as ações do jogo aconteçam, o paciente pode se distrair e soltar o controle. No momento em que ele solta o controle junto com o acessório vai voar naquela direção. Então, se ele estiver preso no pulso do seu paciente, esse risco não existe, né? Então, é uma questão de segurança que a gente já tem que começar a se preocupar desde agora. O primeiro acessório que eu trouxe aqui, olha, foi uma espada. Então, a gente separou esses acessórios para mostrar as possibilidades. Ele vai ser encaixado no controle e no momento em que a espada está encaixada, o paciente pode segurar só no controle. E aí, a partir daí, os movimentos de membro superior podem ser realizados livremente e o paciente se sente lutando mesmo, né? Porque ele está com uma espada na mão nesse caso. Então fica mais real, é disso que a gente está falando quando a gente fala que aumenta a sensação de imersão. O paciente se sente mesmo lá dentro do jogo, movimentando a espada e desencadeando aquelas ações. Outro acessório que a gente trouxe também nesse sentido de luta, de artes marciais, é essa espada aqui. Agora, ó, que ela vai se encaixando, ela tem 3 partes, então você pode transportar, dividir em 3 partes para ela ficar mais curtinha, e é uma espada de esgrima. Da mesma forma, ela se encaixa no controle e a partir do momento em que ela está encaixada, o paciente, vou ter que ir mais para trás para mostrar para vocês aqui, ó. O paciente consegue movimentar e desencadear as ações do jogo. Por que ele consegue desencadear as ações do jogo com esses acessórios? Porque a captura do sinal é uma captura de sinal infravermelho que fica aqui na pontinha, ó, do controle. Então, independente do acessório que esteja acoplado aqui, o sensor de barra do Nintendo vai captar esse sinal e vai desencadear a ação do jogo conforme o movimento que o paciente faz. A gente tem também, ó, um taquinho de golfe, do mesmo jeito, ó, ele vai ser acoplado para as ações do jogo acontecerem. Além disso, a gente tem raquetes. Então, vamos lá. A raquete de tênis, vejam aqui, olha, o paciente se sente mesmo. Erros de gravação. O paciente se sente jogando tênis com a raquete na mão. É diferente do paciente fazer o movimento sem o acessório, percebe? Que torna isso muito mais real, ele se sente mesmo jogando. Além da raquete de tênis, a gente também tem a raquete de tênis de mesa, né, de ping-pong. Então, ela também vai ser acoplada, todos da mesma forma. E o paciente também vai jogar com a raquete, entendendo que o movimento está acontecendo a partir das ações que ele faz com esse acessório. Além disso, a gente tem também outros acessórios, como o volante para jogos de corridas de carro. Então, se você quer trabalhar ombro, membros superiores, o volante pode ser interessante e o controle vai ser acoplado aqui, nesse espaço. E outro acessório possível também é a arma, também para membros superiores, né? Para jogos de guerra, de tiro, o controle é acoplado neste local da arma e as ações acontecem a partir desses movimentos. E aí você pode pedir movimentos mais amplos, movimentos mais curtos, então dependendo do seu objetivo, esse acessório pode também ser útil. Então esses são os primeiros acessórios que a gente queria mostrar. E você precisa então também ficar atento à segurança durante o uso desses acessórios, prestando atenção em fixar sempre bem os acessórios, deixar o espaço bem livre
no entorno do paciente, ao redor do paciente. A gente tem que se preocupar com esse espaço, ele precisa existir para ter segurança e evitar também choques com objetos, com móveis, com outras pessoas que possam estar no local, né? Essas são preocupações que a gente precisa ter para garantir que a terapia, utilizando a realidade virtual com acessórios dos consoles, possa ser realizada sem riscos. Então vamos continuar falando dos acessórios dos games. Esses acessórios que a Adriana falou também podem ser utilizados com o Xbox. Por que eu estou falando isso? Porque o Xbox não tem acessórios específicos, né? A não ser o próprio sensor Kinect, esse aqui é do 360, né? Que ele vai captar o movimento, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dele. E esse daqui do Xbox One, tá? Que é um pouquinho diferente o designer dele, tá bom? Mas a gente fala já deles para vocês. Então você pode usar os mesmos recursos que a Adriana falou, os mesmos acessórios do Nintendo durante os jogos do Xbox, os jogos de esportes, por exemplo. Então eu gosto muito de usar essa raquete porque ela ajuda a simular mesmo o movimento do tênis, né? Então você pode reeducar o gesto e trabalhar o membro superior ou a própria atividade funcional do tênis mesmo. E é importante, como a Adriana colocou, muitíssimo importante, atentar para a segurança. Todo recurso que você utiliza e que gera um movimento que pode soltar da mão do paciente, você precisa fixar, tá bom? Porque isso pode soltar e pode ir na direção de um objeto ou quebrar a televisão. A gente já viu acidentes acontecendo por causa disso. Então, é importante atentar para a segurança. Então, vocês podem usar os mesmos recursos do Nintendo para o Xbox, mesmo o Xbox não precisando, porque o Xbox, ele capta o movimento, como eu falei para vocês, com o sensor Kinect. Ele é diferente, então esse sensor Kinect, ele tem câmeras e ele emite um sinal e esse sinal então faz com que faça um escaneamento do corpo do paciente, inclusive ele parece um robozinho, um cabeçote, ele se movimenta para escanear o corpo da pessoa e você consegue em alguns jogos se ver dentro do jogo mesmo, ele coloca você como o avatar do jogo, né? Como a pessoa mesmo, o jogador que está fazendo aquela função durante o jogo. Então, como ele escaneia o movimento, qualquer movimento que você faça de membro superior, de cabeça, de membro inferior, ele vai captar exatamente o que você fez. E isso é um diferencial que pode ser necessário para a sua terapêutica, né? Você quer realmente que o paciente mova o corpo e não apenas, se ele quiser enganar você, mexer só o controle. Então, por isso que o fisioterapeuta precisa estar direcionando para usar o melhor possível o acessório. Então ele vai escanear o Kinect aqui, tanto a versão como a versão 2, ele vai escanear o corpo, só que a versão 2, que é esse daqui que eu mostrei pra vocês, tá? Que é do Kinect One, do Xbox One, ele vai ter um pouco mais de especificidade. Ele capta mais detalhes de movimentos das mãos e ele ainda consegue monitorar a frequência cardíaca. Então, isso é uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar, que você pode também considerar os acessórios dos games que monitoram variáveis importantíssimas, como a frequência cardíaca, que você pode precisar monitorar durante o treinamento, né? E também tem acessórios de monitoração de frequência cardíaca no Wii, só que ele vem separado, aí você compra isso separadamente, tá bom? Então, às vezes, num treino de aeróbico, no condicionamento cardíaco, né, na reabilitação cardiovascular, pode ser necessário você estar avaliando a frequência cardíaca desse paciente, tá? E outra coisa que é importante é você trazer mais elementos para adaptar, direcionar e evoluir os exercícios, tá bom? Então, tudo que você pode, dentro da sua criatividade, trazer elementos para você evoluir o exercício, você vai fazer isso. Então, que elementos são esses? São os próprios recursos da fisioterapia que a gente vai falar agora. Vamos falar agora sobre os acessórios de fisioterapia. Esses são indispensáveis para evoluir os exercícios durante a terapia por exposição à realidade virtual. Então, quando você está utilizando videogame com seus pacientes. Quando a gente pensa nesses acessórios, nesses recursos da fisioterapia associados ao videogame, a gente pode pensar, por exemplo, em adicionar carga
a esses exercícios. Nesse sentido, a gente está trazendo recursos que a gente já utiliza na cinesioterapia tradicional para a utilização da cinesioterapia com o videogame, ou seja, na game terapia. Muitas vezes será necessário inserir diferentes recursos durante as sessões com os jogos, a depender dos seus objetivos terapêuticos, né? Então, quando você tem um objetivo com um paciente, onde um recurso da fisioterapia pode incrementar esse objetivo, acelerar esse objetivo, fazer com que você atinja o objetivo de uma forma mais eficaz, você pode associar esses recursos ao videogame. Às vezes as pessoas acham que o videogame é um recurso que não pede outros recursos da fisioterapia associados, mas a gente já fez diversas adaptações no sentido de conseguir associar esses recursos ao videogame, e eles podem acontecer, a gente pode fazer isso de uma forma muito tranquila, seguindo algumas orientações e algumas adaptações que a gente já desenvolveu ao longo aí desses 10 anos. Porque as formas de dificultar e evoluir os exercícios podem ser conseguidas, então, com esses recursos externos, que vêm da nossa prática clínica fisioterapêutica. Os recursos que a gente mais usa, né, que a gente usa frequentemente junto com o videogame, são, por exemplo, a bola suíça, a cama elástica, discos proprioceptivos e tábuas de equilíbrio, halteres, tornozeleiras, bandas elásticas, cones vaginais, biofeedbacks diversos e estimulações elétricas neuromusculares. Então trouxe aqui para mostrar para vocês dois exemplos desses. Um deles é o cone vaginal, ou a bolinha de Benoit também pode ser utilizada. Então, no tratamento das disfunções do assoalho pélvico, quando o seu objetivo é fortalecimento, ganho de propriocepção, consciência da região perineal, você pode associar ao jogo a introdução do cone vaginal ou da bolinha. Nesse sentido, durante o jogo, conforme a paciente joga, tanto o efeito do jogo e da sua solicitação como terapeuta para a ação muscular que você quer durante aquele jogo vai ser eficaz, quanto o peso que o cone está exercendo sobre a musculatura do assoalho pélvico daquela paciente naquele momento, ou sobre a atividade proprioceptiva, o estímulo proprioceptivo que a bolinha está dando também naquele momento. Então você associa e consegue otimizar o seu resultado quando você consegue associar recursos como esse, por exemplo. Outro exemplo são os mini bands, né? Que a gente pode utilizar de diversas formas, mas um exemplo que dá para a gente entender melhor é estabilizar a posição do joelho durante a realização de um agachamento, por exemplo, nos jogos que solicitam o agachamento. Então a gente pode estabilizar a articulação durante aquele movimento. E aí a gente pode usar os mini bands, os TheraBands também podem ser utilizados na região da coluna lombar, da cintura, do abdômen, de membros inferiores. Então a gente pode ir adaptando a depender da sua necessidade, dos seus objetivos.
esses recursos podem ser utilizados, então, para dificultar o exercício na progressão do exercício. Então, a gente pode aumentar a carga de treino, como a gente falou aqui com os cones para o assoalho pélvico, com os halteres, com as caneleiras. Pode diminuir a base de sustentação para dificultar o exercício, por exemplo, para treinar equilíbrio. Pode gerar bases instáveis, a gente falou da tábua de equilíbrio, dos discos proprioceptivos. A gente pode interferir durante o jogo na velocidade e no controle do movimento, dessa forma dificultando a realização daquele movimento para o paciente poder se esforçar mais, né? E além do que ele pode naquele momento. Aumentar a complexidade do gesto, promovendo deslocamentos, envolvendo um maior número de articulações. Então, quando a gente utiliza aqueles acessórios do Nintendo Wii ou outros acessórios, outros recursos da fisioterapia, a gente pode solicitar que outras articulações sejam envolvidas naquele movimento. Então, esses são alguns exemplos de recursos da fisioterapia que a gente traz para dentro da game terapia para otimizar os resultados que a gente quer com os nossos pacientes utilizando esses recursos. Então, como a Adriana falou, os acessórios de fisioterapia podem ser utilizados para dificultar os exercícios, mas eles também podem ser utilizados para facilitar o movimento. No caso, quer ver um exemplo? Você quer diminuir a dor e facilitar o gesto. Então, você pode usar, e até diminuindo a hiperatividade do músculo, você pode usar um biofeedback, né? Para quê? Para que o paciente consiga e você possa sinalizar ao paciente que ele está ativando aquela musculatura no momento inadequado e você possa reeducar o gesto. Com esse gesto cada vez mais sendo elaborado, sendo reorganizado, a dor e a hiperatividade vão diminuindo. Então, o biofeedback, nesse caso, pode ser um excelente recurso associado, porque você vai monitorar a função motora enquanto o paciente está se movendo, e ele também pode ter até os estímulos sonoros do biofeedback para sinalizar que ele está ativando a musculatura no momento inadequado, quando você quer inibir e também, consequentemente, diminuir a dor do gesto. Outra forma também de você ajudar a diminuir a dor é usar recursos que deem mais estabilidade para o movimento, que deem mais facilidade para que o gesto aconteça, de repente, em pequenas amplitudes, como os exercícios que trabalham um pouco mais de estabilização, que você possa ativar a musculatura do transverso abdominal, por exemplo, no caso de lombalgia. Então, você pode usar o balance board com o paciente sentado sobre a plataforma, ou pode sentar sobre uma bola e a bola suíça está em cima da plataforma e você pode usar um recurso também de biofeedback na musculatura do transverso abdominal, captando o sinal, né, também do oblíquo interno, para que você possa verificar se ele está ativando essa musculatura e ajudando a organizar aquele segmento para a melhor função possível. E uma outra coisa que você pode fazer com esses recursos é também ajudar a ajustar a posição da articulação. Então, eles podem ajudar a direcionar o gesto, isso pode ajudar a diminuir a dor e também a hiperativação do músculo, porque isso vai coordenar a função motora, tá? Então, a outra coisa que você pode usar é aumentar, por exemplo, base de sustentação. Isso pode criar bases estáveis para ficar mais fácil de fazer o movimento. Então, uma forma de você aumentar a base de sustentação é afastar os pés, né, mais durante o treino, se você estiver trabalhando em pé, ou colocar o paciente sentado, ou às vezes colocar o paciente sentado numa cadeira ou num banco mais estável. E colocar, por exemplo, se você estiver usando o Wii, você colocar o balance board sobre esse puff, né, essa cadeira. Isso vai dar mais estabilidade para ele coordenar o movimento. De repente você quer trabalhar tronco, você quer trabalhar o movimento pélvico e você precisa ter mais estabilidade. Então, até nos casos de dor pélvica pode ser interessante para você ajudar a melhorar o posicionamento da pelve e ajudar a organizar a ação motora dos músculos que estão mais externos, né? Não necessariamente os músculos do assoalho pélvico diretamente. E outra coisa que você pode fazer para facilitar o movimento é utilizar dispositivos externos para otimizar a contração muscular. Então é isso mesmo, você pode usar a eletroestimulação
durante os jogos de videogame. Então a gente já fez várias adaptações assim e os resultados foram muito legais, usando para ativar a musculatura do transverso abdominal, pode usar no determinado músculo bíceps, pode usar no outro músculo superficial que assim seja mais interessante para você, até no assoalho pélvico, para com um disparador você estimular o momento certo da contração, junto, claro, com o seu comando verbal, com a sua orientação prévia. Então, tudo isso precisa ser ensinado previamente ao paciente para que ele use o recurso também adequadamente e você consiga coordenar a função motora. Lembrando que você vai usar os recursos para facilitar no momento mais inicial. Um biofeedback, por exemplo, você não precisa usar sempre na sua terapêutica, porque ao passo que o paciente vai melhorando, você vai desmamando alguns recursos que você usou para facilitar e vai usando os recursos agora para dificultar. Entendido? Então a dica é a seguinte, se eu posso deixar algumas dicas, vou deixar agora. É válido incluir os acessórios dos videogames para aumentar a sensação de imersão, super válido. Como também é válido usar alguns acessórios que eles também já têm, ou até os acessórios que você já tem também de monitoração cardíaca para avaliar, por exemplo, a frequência cardíaca, tá bom? E para evoluir os exercícios é muito importante, na verdade é importantíssimo, inserir progressivamente os recursos de fisioterapia, tá? Dependendo da necessidade, depender da fase de reabilitação que você esteja com o seu paciente, tá? Porque você precisa evoluir sem gerar possibilidade de uma outra lesão. Então você vai estar sempre no limite entre onde eu posso evoluir, onde eu posso progredir, onde eu posso avançar um pouco, e você está sempre monitorando, porque como na cinesioterapia também, quando você avança um pouco, você vê se você avançou demais, você recua, para que você consiga adaptar o exercício para que ele realmente fique terapêutico e você consiga progredir e avançar, né, na resposta, atendendo assim o seu objetivo, na resposta do paciente. Então, e para isso você pode usar qualquer recurso que vocês tenham à disposição. A gente citou alguns, mas vocês podem usar os que vocês tiverem à disposição também. E, claro, com as escolhas certas, você vai potencializar os efeitos dos exercícios com a game terapia. Então, agora você já sabe. Não só pode, como deve usar os acessórios de fisioterapia durante o tratamento com os jogos de realidade virtual. Então, resumindo, avalie qual acessório dos games é mais adequado para aumentar a sensação de imersão do seu paciente no jogo, de acordo com o perfil de cada paciente e de acordo com o jogo que você escolheu para aquele seu paciente, para aquele objetivo terapêutico. E defina quais recursos de fisioterapia você vai utilizar com seu paciente. E faça um planejamento a curto, médio e longo prazo, para que você consiga ir evoluindo, para que você atinja esses objetivos durante os exercícios com jogos de realidade virtual. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like e compartilhe! Vem com a gente para a Game Terapia 7D. Um mundo de possibilidades!